Olá, discípulos, saúde, paz e prosperidade. Aqui estamos nós mais uma vez para um encontro de discipulado virtual. Você que tem feito semanalmente o acesso aos nossos vídeos, parabéns. Tenho certeza que você está crescendo mais no seu discipulado com Jesus. Hoje vamos falar sobre um desvio que há em alguns discipulados. Desvio que eu chamo de se tornar dono do discípulo. Algumas pessoas não entendem o discipulado e começam a querer manipular, controlar, dominar o discípulo e a vida do discípulo em todas as áreas. Não é assim que é ensinado na palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 28. A tradução da minha Bíblia é Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Colossenses, capítulo 1, verso 28, diz assim: E assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. O apóstolo Paulo está nos dando uma aula sobre como fazer a obra de Deus, como fazer a obra do discipulado. Ele ensina então um primeiro princípio: anunciar Cristo a todas as pessoas. Nós não podemos querer escolher quem evangelizar, quem falar de Jesus. É errado alguns entendimentos como: essa igreja é de rico, essa igreja é de trabalhador, essa igreja é de empresários, essa igreja é de jovens, essa igreja é de adultos, esta igreja é de casais. Se a igreja é bíblica, é igreja para todos. Nós não podemos ter preconceitos com ninguém e também preferências com ninguém. A igreja tem que estar pronta para receber todos, para ter todos fazendo parte dela. Então o apóstolo Paulo ensina: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. A quem temos que evangelizar então? Todas as pessoas. A quem temos que anunciar Jesus? Todas as pessoas também. Só que Paulo avança no ensinamento. Continua o versículo 28 e ele diz: com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa. Olhe bem, pense isso comigo. Nós não apenas temos que evangelizar todas as pessoas, mas nós temos também que aconselhar e ensinar cada pessoa. O evangelismo pode ser feito de maneira geral, mas vamos aprender? Quando você vai para o discipulado, então você vai agora para o pessoal. A expressão usada na Nova Tradução da Linguagem de Hoje é, literalmente: com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa. Olha a diferença. Anunciar Cristo a todos e aconselhar e ensinar cada pessoa. Aqui agora vem o pessoal, o individual, o trazer a pessoa evangelizada para perto de você. E o que nós estamos aprendendo? Que esse discipulado vai ser feito na base do aconselhamento e ensinamento. Um discipulador não dá ordens para quem está discipulando. Ele não manda na vida da pessoa. Ele não controla, ele não é dono. Ele não se apossou da pessoa. Até porque eles não são nossos discípulos. São discípulos de Jesus. Quando nós usamos a expressão nossos, quer dizer uma forma carinhosa, uma forma de responsabilidade, de compromisso com aquela pessoa.
Mas não quer dizer nosso no sentido de propriedade, de pertencer a mim, como meu carro, minha casa. O meu discípulo é diferente. Não sou dono dele, não mando nele, não controlo, não domino a vida dele. Eu visitei uma igreja uma vez, também se dizia uma igreja de discipulado, e sabe como que acontecia? Para casar tinha que pedir permissão, para namorar tinha que pedir permissão. Isso é um desvio do discipulado. Os discípulos são livres, foram libertos por Jesus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai se livrar de uma escravidão e entrar em outra. O discipulado não é uma escravidão. O discipulado é um chamado de Jesus, onde nós aceitamos e decidimos vivê-lo por toda a vida. Por isso você não pode querer controlar o seu discípulo, mandar nele. A expressão bíblica do discipulado é aconselhamento e ensinamento. Olha a diferença do tom. Olha o tom autoritário. Você tem que fazer isso. Olha o tom de aconselhamento. Eu aconselho você a fazer isso. O discípulo não tem que fazer. Ele é aconselhado a fazer. O discípulo não é obrigado a fazer. Ele é ensinado a fazer. Um dia um discipulador disse para mim: mas pastor, eles não valorizam conselho, não valorizam ensino, por isso que a gente tem que mandar mesmo. Meu irmão, aprenda uma coisa. Se o discípulo ainda não aprendeu a valorizar conselhos e ensinamentos, ele então não é um discípulo. Ele tem que ser trabalhado na vida dele isso. Você tem que aconselhar, você está namorando a pessoa errada. Essa pessoa não tem a mesma fé que você, não anda nos mesmos princípios. Eu no seu lugar não faria isso. A Bíblia está dizendo para você não fazer isso. Então você quer o meu conselho? Termine esse namoro. Isso é discipulado. O que não é discipulado? Esse namoro está errado, você tem que terminar esse discipulado porque eu estou falando e quem discipula você sou eu. Não. Isso é autoritarismo. É se apossar de uma pessoa e querer controlar a vida dela. Se ela não quiser seguir o seu conselho e o seu ensino, é um direito e uma liberdade dela que ela colherá as suas consequências. Mas, se ela decidir seguir o seu conselho, seguir o seu ensinamento, ela também colherá as consequências disso, que serão consequências abençoadas. Até existe um ditado popular que diz o quê? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso não é uma verdade. Isso é uma questão popular. Biblicamente, conselho é bom. Biblicamente, conselho salva. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Os sábios buscam conselhos, ouvem conselhos, procuram conselhos, dão valor a conselhos. Se você é verdadeiramente um discípulo, você vai dar valor a tudo isso. Se você é verdadeiramente um discipulador, você vai trabalhar com as pessoas no nível do aconselhamento e do ensinamento. Você quer fazer discípulos? Aconselhe e ensine. Você não é dono de ninguém. Ninguém pertence a você. Você não vai se apropriar de ninguém. Receba essa palavra no seu coração. Se o seu discipulado está andando por caminhos errados, corrija hoje. Peça perdão ao seu discípulo pelas vezes que você foi autoritário, que você quis impor as coisas, que você quis obrigá-lo a fazer as coisas. E se você é discípulo, não aceite que ninguém imponha as coisas sobre você. Faça tudo por entendimento. Faça tudo por fé. Há uma pergunta que eu ensino os discípulos a fazerem, que é uma pergunta sábia. Você tem que dizimar. Por quê? Você tem que orar. Por quê? Você tem que vir ao discipulado. Por quê? Esse porquê não é rebeldia. Esse porquê não é desconfiança. Esse porquê é:
Eu quero saber a razão disso. E tem gente que vai responder como alguns pais respondem para os filhos. Menino, você tem que sair com essa roupa. Por quê, mãe? Porque eu estou mandando. Essa resposta é errada. O discípulo não vai fazer porque você está mandando. O discípulo vai fazer porque está na palavra. Faz parte dos ensinamentos de Jesus. Quando isso acontece, são corrigidos aqueles discipulados que são feitos para satisfazer desejos de discípulos. Eu já ouvi histórias, e penso que você também conhece, de discipuladores que chegaram para os seus discípulos e disseram: vocês têm que me dar um relógio, têm que me dar um carro, vocês têm que fazer isso, têm que pagar a minha viagem em Israel. Mas por quê? Porque eu sou seu discipulador. Não. Jesus nunca exigiu que os discípulos fizessem nada por eles. Jesus disse que eles precisavam fazer, mas Jesus não deu uma ordem para eles fazerem. Lembra da mulher que entrou na casa de Simão o leproso e que derramou perfume nos pés de Jesus? Quando ela fez isso, alguns a criticaram. E Jesus disse o quê? Eu entrei aqui e vocês não lavaram meus pés. Eu entrei aqui e vocês não me perfumaram. Mas ela fez tudo isso por mim, me preparando para o meu dia. Jesus, então, nessa palavra ensinou que isso poderia ser feito para ele, mas não como uma imposição. O que a mulher fez partiu do ato da vontade, da decisão dela. Se você está sendo discipulado, não se deixe ser dominado. Converse com seu discipulador. Chame-o. Corrija-o nos desvios que ele está fazendo. Discípulos também corrigem discipuladores. Os discipuladores não são donos da verdade. Dono da verdade é a palavra de Deus. Que você possa aprender isso. Discipulado é aconselhamento e ensinamento. Discipulado não é exercer autoritarismo sobre alguém. Que Deus te abençoe, que nós possamos viver um discipulado equilibrado, que nós possamos viver um discipulado abençoado, que agrade a Deus e que leve as pessoas ao crescimento diante de Jesus. Até a semana que vem, em mais um Discipulado Virtual.